Olá, gente! Nesse vídeo eu explicarei o que causou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se você quiser ver apenas tal parte do vídeo, eu estarei dando um minuto na descrição. Espero que curtam e até mais. A causa da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares, etc. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram disputas imperialistas, nacionalismos, alianças militares e corrida armamentista. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a acessão da Alemanha gerou em nações como Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado no processo de unificação na segunda metade do século XIX. E após isso lançaram-se à busca de colônias para seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudiciados com o fortalecimento alemão. A questão dos nacionalismos envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pan-germanismo. Esse movimento nacionalista seria como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial. No começo do século XX, o pan-germanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como uma força econômica e militar hegemônica da Europa. Na questão nacionalista, havia também o revanchismo francês. Essa questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre Prússia e França em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda de Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como o Império Alemão. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, região no sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade das nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em seu território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Húngara na questão referente ao controle da Bósnia. Os servistas lutavam pela formação da Grande Sérvia e por isso desejavam-se anexar a Bósnia ao seu território. Abre parênteses. A Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908, oficialmente. Fecha parênteses. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideia em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo Tsar russo. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares, que acabou sendo definido da seguinte maneira: o Tríplice Entente, que foi formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e também tem o Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíram cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista, com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que faltava para que a guerra tivesse início era um stopping,
que aconteceu em 28 de junho de 1914. Durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia, a visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Princip, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como Crise de Julho. Como não houve saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. E no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial está relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa e teve como causa direta o expansionismo germânico naquele período. Além disso, a derrota na Primeira Guerra tornou-se fonte de humilhação e causa de uma grave crise econômica que atingiu a Alemanha na década de 1920. Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo da extrema-direita, cujo expoente máximo foi o nazismo. Os nazistas criticavam os termos do Tratado de Versalhes, defendiam a militarização da Alemanha e tinham opiniões abertamente antissemitas. O crescimento dos nazistas durante a República de Weimar, de 1919 a 1933, foi exponencial, muito por conta de Adolf Hitler. Os nazistas, por fim, assumiram o poder na Alemanha em 1933, iniciaram a construção de um governo totalitário. Progressivamente, eles procuraram recuperar a economia alemã e reorganizar o exército alemão, desestruturado desde a Primeira Guerra. Uma vez que as forças militares alemãs eram fortes o bastante, deu-se início à expansão territorial. A expansão territorial defendida pelos alemães fazia parte de um elemento da ideologia nazista que defendia a formação de um espaço vital, que abrigaria os arianos. A prosperidade dos alemães seria garantida por meio de exploração de povos enxergados como inferiores, como os eslavos. No final da década de 1930, os alemães voltaram-se a princípio contra a Áustria, nação historicamente de idioma e culturas alemãs. Planos de unificação da Alemanha e Áustria tinham sido ventilados após a Primeira Guerra, mas foram barrados durante as negociações que levaram a assinatura do Tratado de Versalhes. Em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação dos dois países. Isso se concretizou em março de 1938, em um evento conhecido como Anschluss. Depois, os alemães voltaram-se contra a Tchecoslováquia, por conta de uma região daquele país chamada de Sudetos. As exigências alemãs sobre os Sudetos alarmaram ingleses e franceses, e a tensão diplomática na Europa aumentou. Para contornar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique. Em 1938, nesta conferência, ingleses e franceses, temerosos de que uma guerra fosse iniciada, cederam às pressões alemãs e permitiram que os alemães invadissem o território de Tchecoslováquia. Um ponto importante da Conferência de Munique é que ingleses e franceses demandaram de Hitler o compromisso de que Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. Hitler afirmou esse acordo, mas estava blefando. Ele não acreditava que ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerras aos alemães. Assim, em 1939, Hitler colocou seus olhos sobre a Polônia. À medida que a tensão entre a Alemanha e a Polônia aumentava,
Ingleses e franceses assinaram acordos militares com o segundo país para resguardá-lo. Em caso de agressão do primeiro, como Hitler não acreditava em resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a Polônia em 1 de setembro de 1939. Esse ato de agressão foi considerado o estopim da Segunda Guerra, pois dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida é só pesquisar nos comentários, quer dizer, perguntar nos comentários, ou entre no Discord que vai estar no link da descrição. Até mais, até a próxima semana.